Pessoal, o seguinte, o Gustavo Gayer é aquele deputado bolsonarista que recentemente foi palco de duas polêmicas. Uma é quando ele ameaçou a filha caso ela se saísse bem no Enem. Naquele delírio, né? De que o Enem é um exame esquerdista, comunista, do pessoal que vê comunismo até embaixo da mesa. Abriu a porta, o comunista aqui. O pessoal, eles chegam ao ponto, ao cúmulo de achar, por exemplo, né, chamaram o Mourão de comunista. Falei num vídeo recentemente, porque o Mourão garantiu a posse do Lula. Ô, comunista, não pode e tal. Né, o Dória, lá, quando governador de São Paulo, foi chamado de comunista porque fez aposta na vacina e criticava algumas decisões, nem todas, do governo Bolsonaro, mas ou criticou o mito é comunista. E o Dória, né, se tem uma pessoa que era querida pelo mercado financeiro, era o Dória. Mas para os bolsonaristas radicais e delirantes, comunista. Rede Globo também é comunista para eles, Folha de São Paulo e tudo mais, sendo que essas duas, né, vamos chamar a emissora e a Folha, né, esses órgãos da imprensa são um porta-voz, garganta de aluguel do sistema financeiro, mas para os bolsonaristas, comunista. E o Enem não é diferente. Aí o Gustavo fez um vídeo lá na Câmara dos Deputados, na verdade, foi gravado, o vídeo circulou, dele dizendo que ia punir a filha se ela fosse bem no Enem. Outro episódio vergonhoso dele, né, naquela viagem que ele era um dos parlamentares que foram lá para os Estados Unidos, junto com Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, Magno Malta e outras figuras da extrema-direita. Lá, o trabalho deles foi basicamente o quê? Repetir os vexames internacionais que o Bolsonaro, né, já estava acostumado a fazer. E aí ficaram difamando o Brasil, espalharam fake news, o que é normal vindo deles. Agora, ele está se complicando bastante por uma fala dele num podcast. O Iago Silva, no Metrópolis, diz o seguinte: a PGR apresentou uma denúncia ao STF contra o deputado federal Gustavo Gayer, que é do PL de Goiás. As acusações incluem injúria contra o presidente Lula e racismo contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. O documento foi assinado pela vice-PGR interina Ana Borges e protocolada na corte na última sexta. As deputadas federais do PSOL, Érica Hilton, Luciane Cavalcante, Célia Chacriabá e Thalíria Petroni foram as responsáveis pela denúncia. As acusações surgiram após Gayer afirmar durante um podcast que os africanos não têm capacidade cognitiva para exercer a democracia. Vejam só o que ele disse na ocasião, eu cheguei a fazer um vídeo aqui na época. O Brasil está emburrecido. Aí você pega e dá um título de eleitor para um monte de gente emburrecida. Aí você vai ver na África, quase todos os países são ditaduras. Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Aí ele respondeu: para você ter democracia é preciso ter um mínimo de capacidade cognitiva para entender o bom e o ruim, o certo e o errado. Tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo e o povo... O Brasil está desse jeito. O Lula chegou à presidência e o povo burro. Picanha, cerveja, ironizou na ocasião o deputado. No documento enviado ao STF, a PGR alega que Gayer incentivou e instigou a discriminação e o preconceito de raça, cor e procedência nacional. Aqui vai dizer o seguinte, a PGR: Gustavo Gayer Machado de Araújo vinculou a afrodescendência de Silvio Luiz de Almeida a uma suposta inferioridade do quociente de inteligência dos povos africanos e afrodescendentes, sustentadas dias antes no podcast Três Irmãos, reafirmando ser essa a causa das ditaduras, geradora inclusive de um analfabetismo funcional do ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, reforçando estigmas reprodutores de inferioridade contra minorias raciais. O apresentador do podcast, um deles, né, o Rodrigo Arantes, também foi denunciado por racismo e, segundo a PGR, os dois praticaram, induziram e incitaram a discriminação e o preconceito de raça, cor e procedência nacional contra todo o povo africano, fazendo por intermédio de meio de comunicação social e publicação na rede social YouTube, tendo o podcast alcançado cerca de 14 mil visualizações, dispersando ideias racistas e segregacionistas, inferiorizando e desumanizando negros e afrodescendentes ao compará-los a macacos. Então tá aí, é uma fala nojenta, repulsiva, e ainda bem que alguma coisa está sendo feita, né? Não ficou por isso mesmo, né? Até agora. Pode ser também que o STF entenda que, faz parte isso aqui, será que vão
passar pano para isso? Até porque a imunidade parlamentar não dá o direito ao Geyer, nem a qualquer outro deputado parlamentar, de cometer crimes, né? Tem que se distinguir bem. O cara tem imunidade para uma série de coisas. Você não pode usar essa imunidade para sair cometendo crimes, como o Bolsonaro cometeu quando era deputado. Não fizeram nada, foram deixando para lá, deu no que deu. Então, se não fizer nada, a coisa vai escalando um nível, e aí não se assustem se novos Bolsonaros surgirem. Pessoal, então é isso. Quem puder, compartilha o vídeo, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.